Queridos, graça e paz da parte do nosso Pai, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom retornar, bom ver alguns rostos conhecidos das outras vezes que eu tive aqui com os irmãos. É mais fácil os irmãos gravarem meu nome que eu gravar o nome dos irmãos, mas tenho aqui alguns rostos bem conhecidos das outras vezes, alguns rostos novos, e eu louvo a Deus por isso. Gente sendo agregada, somada a esse pedacinho do corpo de Cristo aqui na Pavuna. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite que chegou até mim por meio do reverendo Rodrigo, agradeço ao conselho por mais uma vez dedicar essa confiança a mim. Bom, o Rodrigo já disse, eu sou o pastor Márcio, estou pastor da Igreja Presbiteriana em Parque Panorama, Duque de Caxias, divisa com Belfor Roxo. A gente sai da igreja, bota o pé para a direita, estou em Belfor Roxo, no bairro do Vono. Saio da igreja, bota o pé à esquerda, estou em Caxias. Então estou ali na divisa, morando em Irajá. Louvado seja Deus, que Deus nos dá condições aí de caminharmos, né, nessa distância, que aparentemente é uma distância grande, mas Deus tem nos unido, nos dado forças para que a gente caminhe lá naquele bairro. Hoje estaria comigo aqui a minha esposa Vanessa, né? Eu, Rodrigo, Poliana, né, temos algumas coisas em comum, inclusive a idade dos nossos filhos, né? Então no seminário a gente acabou se juntando um pouquinho, fazendo uma turma boa, né? Nos juntamos, saímos, né, para almoçar, para nos encontrarmos, mas hoje a Vanessa não pôde vir, porque a Vanessa é enfermeira, e ela queria muito vir, né, rever irmãos queridos, mas ela acabou de chegar no plantão 24 horas, e aí eu fiquei em casa aguardando para motivar, e aí em cima do laço eu falei, Márcio, não vou aguentar não, porque se eu for, ela ia precisar pelo menos de uns 3 ou 4 banquinhos desses aí, porque ela, né, já diz que a minha voz é muito bonita, é doce, é suave, faz ela relaxar, descansar, e aí imagina voltando de um plantão 24 horas, ela certamente ia estar dormindo nesse instante. Irmãos, sem mais delongas, antes de mais nada também quero parabenizar esta amada igreja que completa 14 anos para a glória de Deus, e que venham muitos e muitos outros anos até Cristo voltar, quando Ele vier e levar a sua igreja. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler um texto muito conhecido. Os irmãos pela manhã estavam aqui participando da aula que foi ministrada aqui no templo, foi o presbítero Jorge que estava ministrando a aula. Se eu não me engano, os irmãos estavam estudando o Salmo 46, é isso? Era o Salmo 46? Não? Era o Salmo 27. Eu escutei, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, em algum momento foi se desenvolvendo. Eu achei que fosse o Salmo 46, mas de uma certa forma, os irmãos, pelo menos os que estavam aqui no templo, a mesma lição foi dada em todas as classes, ou era só aqui do templo? Não. Então os irmãos do templo tiveram, de uma certa forma, o privilégio de terem recebido um spoiler da mensagem, porque a mensagem vai tratar exatamente desse refúgio que está à nossa disposição, desta fortaleza que está à nossa disposição, e nos é feito esse convite, que nós recorramos a este refúgio e a esta fortaleza. Então nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 a 30. Eu quero te convidar que você acompanhe essa leitura aí da sua Bíblia. Não precisa se levantar, mas mantenha o seu coração reverente à palavra de Deus. Mateus 11, do verso 28 ao verso 30. Diz assim a palavra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Você já deve ter escutado falar no lema, um dos lemas, um dos slogans da Reforma Protestante, que é Igreja Reformada, sempre reformando. Há um entendimento equivocado com relação a esse lema, porque ele geralmente, para algumas pessoas, ele é aplicado à questão dogmática da igreja, né, de reformas de doutrina, de rever, né, o conjunto de dogmas de uma igreja, mas não é esse o sentido. O sentido dessa igreja reformada, sempre reformando, diz respeito a nós, ao nosso coração, à nossa caminhada, e muitas das vezes ao longo dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada,
ter até um entendimento equivocado deste lema, nós, muitas das vezes, por conta de um proativismo exagerado, exacerbado, por conta do padrão de sucesso que nós temos, né, e que nos é apresentado pelo mundo, muitas vezes nós nos enchemos de coisas, de trabalho, e eu digo com relação à igreja, e eu falo também com relação à nossa vida particular, individual, embora a gente não consiga, não tenha jeito, embora muitos tentem, né, separar a sua vida da igreja e a sua vida secular, né? Nós fomos criados para glorificar a Deus em qualquer âmbito, em qualquer situação, seja dentro da igreja, seja na sociedade, como cidadãos deste mundo. Então, muitas vezes nos enchemos de muito peso, de muitas questões, complicadas, por conta desse padrão de sucesso que o mundo estabeleceu, né? Uma das apresentações, né, desse padrão de sucesso são as redes sociais, né? Você não olha ninguém na rede social triste, chorando, se lamentando da vida. Você sempre olha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais que estão dispostas, a gente sempre sorrindo, passeando, né, com filtros, apresentando ali uma vida alegre, uma vida saudável, e muitos daqueles que olham essas fotos e entendem que aquela pessoa que está apresentando aquele é o padrão de vida que aquela pessoa tem, mesmo quando ela não está no Instagram, não está no Facebook. E muitas vezes trazemos peso para a gente. E assim também funciona com a igreja, porque estabeleceram um padrão de sucesso para a igreja. Segundo o padrão que o mundo tem estabelecido de sucesso, olhamos para aqui para a igreja presbiteriana da Pavuna, a primeira igreja presbiteriana da Pavuna, né, com seus 40, 50 membros, nós podemos dizer, segundo o padrão do mundo, que a igreja não é uma igreja de sucesso. Não é uma igreja de sucesso. Você olha para a sua vida, diante das suas lutas, diante dos seus problemas, que só você, muitas das vezes, e Deus sabe, e olha para o padrão estabelecido pelo mundo no Instagram, no Facebook, você vai falar, olha, minha vida não está de acordo como deveria estar. E a gente traz muito peso, muito cansaço, porque a gente quer estar dentro de um padrão estabelecido. Muito cansaço, muito peso. E isso traz algo que é muito difícil de nós lidarmos, muito difícil a igreja lidar com isso, que é culpa. Culpa. E aí, para trazer uma ilustração dentro dessa nossa introdução, eu queria perguntar a você se você já viu um filme chamado Clique. Alguém já viu esse filme? Eu sei que tem uns 2 ou 3 filmes com o mesmo nome. O filme Clique que eu estou falando é com Adam Sandler, né, que ele interpreta ali um arquiteto. E, enfim, o enredo do filme, né, é exatamente uma crítica a essa sociedade que vive para trabalhar diante do padrão estabelecido pelo mundo, né, e ele acaba, de uma certa forma, se esquecendo da família. Eu não sei se talvez você possa se identificar. Eu olhei para aquele filme, né, aparentemente uma comédia, mas é um filme que faz refletir. Mas ainda que você não tenha visto, diante do enredo do filme, talvez você se identifique ou conheça alguém. E aí, em algum momento, por conta do trabalho, por conta dos afazeres domésticos, da atenção à família, um anjo chega até ele, que no final do filme vai se identificar como anjo da morte, e entrega um controle remoto na mão dele. E aí, diante de situações que estão ali que ele acha que vai atrapalhar o trabalho dele, ele acelera o tempo, e aí ele ultrapassa aquelas etapas, né, de dar atenção aos filhos, de dar atenção à esposa, de dar atenção aos seus pais. Quando dá um problema no trabalho dele, ele acelera o controle remoto da vida, né, e vai para um momento mais tranquilo, ele ultrapassa todos esses momentos difíceis, complicados da vida. E lá no final do filme, nós vamos ver que há um sentimento, né, ruim, porque então ele tem esse encontro com o anjo da morte, ele compreende que ele não dá mais para se livrar daquele controle remoto. Quem viu o filme lembra, né, que ele jogava o controle remoto fora, daqui a pouco o controle remoto aparecia dentro do bolso, jogava o controle remoto fora, daqui a pouco o controle remoto aparecia dentro das suas calças. Não tinha jeito, né, porque aquilo foi um pacto realizado com o anjo da morte. Mas no final do filme, quando ele refletiu sobre tudo que ele perdeu, veio um sentimento no coração dele, na morte, foi um sentimento de culpa. Ele se sentiu muito culpado por ter passado aqueles momentos importantes, ter passado pelo controle remoto, mas ali diante da morte, no filme, era muito tarde,
muito tarde. Claro, quem viu o filme vai lembrar que no final tudo não passou de um pesadelo. Mas aquele pesadelo foi fruto exatamente de culpa que o assolou e fez com que, ao adormecer, até diante do cansaço, ele pensasse em todas essas questões que poderiam ajudá-lo, né, a se livrar daquilo que ele julgava ser um peso. E nós, diante dessa ilustração, nós muitas vezes insistimos em ter o controle da nossa vida, o controle remoto da nossa vida. Muitas das vezes, se nós tivéssemos esse controle para tirar coisas ruins da nossa vida, uma das coisas que nós insistiríamos em tirar da nossa vida é culpa. Culpa traz muito peso, culpa traz muito cansaço. E não tem jeito, a culpa faz parte é intrínseca à nossa vida. Dificilmente você vai ter um controle para se livrar da culpa. Você pode, como o filme, ir se livrando da culpa em momento, mas no final da vida, você vai estar lidando com as consequências, com o peso da sua culpa. E a culpa vem para nos assolar, para tentar fazer com que a gente pare. E o texto que nós lemos aqui, para esses que sentem o peso da culpa, recebem esse convite da parte de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse é um doce convite de Jesus. A quem é feito esse doce convite de Jesus? No verso 25, sua Bíblia, Mateus 11, verso 25, nós vamos ver que esse convite é feito aos pequeninos. Verso 25, está aí, ó. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Essas palavras de Jesus, elas estão dentro de um contexto exatamente de culpa, onde esses pequeninos que se sentem culpados são assolados por conta do padrão religioso da sociedade da época. E eles então traziam sobre si exatamente esse padrão de sucesso com base na religião. Então, os fariseus, os escribas, os saduceus, os chefes da sinagoga, os senhores, líderes da religião, assolavam esses pequeninos com regras. Quando muitas das vezes eles não conseguiam seguir essas regras religiosas, sacrificiais, eles eram assolados com a culpa, porque eles não conseguiam expiar o seu pecado por alguma questão, principalmente pela questão financeira, de não conseguirem fazer os seus sacrifícios, e esses se sentiam muito culpados, eram assolados por essa culpa. E a palavra de Jesus, esse convite é exatamente para esses que se sentem cansados de trabalharem, oferecerem os seus sacrifícios e ainda assim não se verem livres da culpa. Muitos desses pequeninos trabalham na ânsia de terem o controle da sua vida para se livrarem da culpa, mas todos nós temos os nossos limites, temos as nossas questões, então esses não conseguem oferecer os sacrifícios que lhes são exigidos pela cúpula religiosa da época, e esses então são assolados, estão cansados, e esses pequeninos, a quem é feito o convite de Jesus, esses reconhecem porque já não tem mais o que se fazer. Esses reconhecem, admitem e vão e encontram um cansaço, encontram um descanso em Jesus. Então, só em Cristo, só em Jesus Cristo nós vamos ter perdão e alívio para a culpa. Alguém gosta de se sentir culpado? Alguém gosta de se sentir culpado? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta de que alguém lhe aponte o dedo, que te faça sentir culpado, sentir o peso da culpa. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A culpa está para o crente, assim como a dor está para o corpo. Dor é bom? Sentir dor é bom?
eu estou aqui com um pouco de dor na coluna. Eu posso dizer para você que dor não é bom. Dor não é bom. Mas a dor é um sinal de que as coisas não estão bem. E quando você sente dor, na maioria das vezes, você vai procurar um médico. Você vai procurar alguém para cuidar, para sarar sua dor, ou mesmo um remédio para cuidar da sua dor. A culpa está para a gente, como a dor está para o corpo. Mais uma vez, a culpa ela é intrínseca ao ser humano. Nós vivemos sentindo culpa. Você tenta, muitas das vezes, se aliviar da sua culpa de alguma forma. Né? Alguns tentam se aliviar da culpa, por exemplo, aqueles como o Adam Sandler nesse filme, né? Lá no final, a gente vai ver uma das formas de lidar com a culpa. Né? Vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma viagem maravilhosa. Né? Vamos ter aqui alguns momentos, né? Gastar dinheiro para poder, sabe, se aliviar da culpa. Há vários subterfúgios para a gente tentar se aliviar da culpa, até mesmo negar a culpa. Até mesmo negar a culpa. Há vários subterfúgios. E a nossa relação com a culpa deve ser essa relação da dor, porque se você se sente culpado, tem algo de errado acontecendo, embora eu tenha dito para os irmãos que a culpa ela é intrínseca, né, à vida do ser humano. E a culpa chega a um nível tal que não se pode caminhar. A depressão tem vários motivos para que as pessoas caiam em depressão, inclusive questões morfológicas, questões fisiológicas, né? Algumas sinapses, né? Conexões neuronais, por conta da falta de algum metabólito, faz com que pessoas caiam em depressão. Existe a distimia, que é uma espécie de depressão crônica, exatamente por uma questão morfológica, fisiológica do corpo. Mas você sabe que a culpa faz com que muitas pessoas caiam em depressão por não conseguir se aliviar da culpa, e a culpa, ou o peso da culpa que traz a depressão chega a um nível tal que muitas pessoas têm tirado da sua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Precisamos buscar alívio para a culpa. E mais uma vez eu faço menção a esse convite de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Nós apenas precisamos desistir. E aí há um convite intrínseco a esse convite de Jesus de nós buscarmos nele esse descanso para os cansados, para os sobrecarregados. Há um convite também aqui explícito para que você desista. Para que nós desistamos de buscar alívio para a culpa segundo os padrões estabelecidos pelo mundo. Mas que nós venhamos a buscar o alívio para a culpa no padrão estabelecido pelo nosso Pai, e só há alívio para a culpa na pessoa de Jesus Cristo. No verso 28, as palavras cansados e sobrecarregados, ela tem um significado que talvez muitos de vocês venham se identificar também. Eu escutei um irmão, se não me engano foi o irmão que está sentado aqui na frente, acho que foi ele que falou, se não me engano, no momento da lição, daquela questão de você trabalhar, e chega no final do mês, não sobra nada. Você trabalha, de segunda a segunda, às vezes até compromete a sua vida na igreja para trabalhar, mas chega no final, falta dinheiro no meu mês, ou sobrou mês no meu dinheiro, não tem uma questão dessa? Você trabalha. Dona de casa, que tem muitos filhos levados, trabalha, limpando a casa, no dia, está tudo um brinco, daqui a pouco, vem a criançada, suja de novo, meu Deus. Sabe aquela coisa de você trabalhar, e no final você não conseguir ver o fruto do seu trabalho? Você já parou para pensar que toda vez que você busca esse alívio para a culpa, você busca, no final das contas, a culpa vem ainda sobre a sua vida, como um controle remoto que aparece. Jesus está falando aqui para esses que trabalham para buscar alívio para a culpa, trabalham, e chegam no final das contas não conseguem alívio para a culpa, nada, e principalmente os padrões estabelecidos pelo mundo atual, contemporâneo, nada pode te aliviar da culpa,
Para esses o convite. Para esses que estão sobrecarregados, para esses que já estão meio desesperançosos de se aliviarem da culpa, estão a um passo de adentrarem a uma depressão. E esse convite também é feito para a igreja. Porque há esses padrões estabelecidos de sucesso ministerial, de igrejas cheias, de padrões de louvor já pré-estabelecidos, toda uma técnica, inclusive de gestão. E quando você não está dentro desses padrões, as coisas ficam complicadas. Pastores caem em depressão, conselhos estão em ruínas por conta dos padrões estabelecidos. E mais uma vez, a palavra de Jesus é para os pequeninos, para aqueles que se sentem oprimidos, para aqueles que trabalham, que não veem o alívio para a culpa, principalmente diante do mundo que vivemos. Então nós precisamos de Jesus. Esse é o único que pode cancelar os efeitos da culpa. A palavra diz no versículo 25 que nós lemos, que os sábios, os instruídos, esses que estabelecem, os paradigmas de sucesso, esses não alcançam a dimensão dessa paz, desse descanso que nós encontramos em Cristo. E as coisas ocultas que estão aqui é o efeito da morte e da ressurreição de Cristo. É graça que está à disposição apenas desses que desistiram. Os que desistiram. E que encontram apenas descanso na graça. Então, a primeira lição que eu quero tirar com os irmãos é que você precisa desistir. Desistir de tentar ter o controle da sua vida. Desistir de usar como paradigma o padrão estabelecido pelo mundo de sucesso. Mas usar o padrão da palavra de Deus estabelecido de sucesso. De uma vida santa, de uma vida dedicada, de uma vida sempre rendida aos pés da cruz de Cristo, uma vida totalmente dependente da graça. Você vai lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo estava assolado por Satanás, oprimido por Satanás, oprimido pelo seu próprio coração, a ponto de pedir ao Senhor para tirar, por 3 vezes, pedir para o Senhor tirar o espinho da carne. O Senhor falou: a minha graça te basta. Você já parou para pensar nisso? Apenas a graça do Senhor é o padrão estabelecido para que você viva, para que a igreja viva. Então, entregue-se a esse convite, vá a Jesus, encontre alívio para os seus fardos pesados. Igreja, não se entregue aos pragmatismos. O sucesso vem dessa desistência e da sua entrega aos cuidados de Jesus Cristo. No verso 29, há uma troca. Você encontra descanso, mas Jesus faz uma troca. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos perceber que esse descanso que nós encontramos nele, ao lançarmos sobre ele esses fardos pesados da culpa que lançam sobre nós, e que muitas vezes nós mesmos trazemos sobre nós, só pode ser gozado a partir do momento em que nós entendemos os seus ensinamentos. E só quem entende os ensinamentos, só quem conhece dentro da palavra a questão da cruz, a questão da ressurreição, esses são os pequeninos, e mais uma vez faço menção, esses que confiam plenamente na graça, que desistiram das suas próprias forças ao buscarem o alívio para a culpa. E Jesus diz: busque, tome sobre vós o meu jugo. O jugo era uma canga, que era colocada em cima dos animais para puxar os carros, e esse jugo é sempre quando trazido, quando nós vemos na Bíblia, é sempre usado dessa forma metafórica. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos caminhar, deve ser o nosso padrão de vida, de caminhada, os ensinamentos dele. E o ensinamento de Cristo não é algo tão pesado que nós
não possamos suportar. E é isso que ele está nos dizendo aqui. Embora, quero perguntar para vocês, em 100% do seu tempo de vida, nos seus relacionamentos, sejam eles na igreja, sejam eles no seu trabalho, sejam eles no seu lar, em 100% da sua vida, você consegue amar com o amor com que Jesus chamou? Difícil, muito difícil. Eu diria ser impossível ao longo do nosso tempo de vida, em todos os tempos, mesmo a partir do momento que nós fomos chamados por Cristo, você apresentar a esta sociedade o amor sacrificial com o qual Jesus te ama. É muito difícil, é muito complicado. Podemos pensar nisso como um peso, como uma carga pesada, porque amar sacrificialmente alguém é muito difícil. Pastor, eu sou mãe, eu amo sacrificialmente o meu filho. Não é que você seja uma exceção à regra diante dos padrões estabelecidos da sociedade, mas a palavra de Deus nos diz que Ele diz para cada um de nós que ainda que uma mãe venha a abandonar o seu filho, e quando você pensa assim, isso, puxa vida, parece ser algo complicado e Deus está trazendo algo que é impossível. Não, temos visto mães e mães abandonando seus filhos e não apresentando aos seus filhos um amor sacrificial, mas ainda assim, se seu filho, você tem limites, se seu filho fizer algo que ultrapasse os seus limites, amá-lo sacrificialmente vai ser difícil. Amar pessoas que são nossas inimigas é muito difícil. Diante das questões políticas que nós estamos passando, né, desse sectarismo que acontece até mesmo dentro da igreja, alguém de direita amar alguém de esquerda, isso se tornou algo complicado, né? Se tornou algo extremamente complicado na igreja, é difícil, é duro. Contudo, esse é o padrão estabelecido por Jesus, de amar, ainda que seja complicado, ainda que seja duro, ainda que você traga diante dessa impossibilidade de amar com o amor que Jesus chamou, ainda assim ele diz que esse ensino é leve. Nós vamos entender. Por que esse ensino é leve se eu não consigo apresentar ao próximo, porque é um mandamento, não é um mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ao próximo, e fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. É muito difícil. Nós não conseguimos. E quando Jesus diz que para que nós tomemos sobre nós o jugo dele e aprendamos dele porque ele é manso e humilde, o que ele está apresentando aqui é graça. É graça. Porque nós não conseguimos. Se nós não conseguimos, trazemos sobre nós culpa. E onde nós conseguimos o alívio para a culpa diante de um padrão estabelecido por Cristo que nós não encontramos, que nós não conseguimos? É graça. É graça. O que Cristo está nos convidando aqui é buscarmos descanso na graça que é apresentada por meio dos seus ensinamentos. Porque só pela graça os ensinamentos de Jesus se tornam leves. Alguns dos ensinamentos de Jesus foram questionados pelos seus próprios discípulos. Na questão do adultério, Jesus levou aquilo para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo. É duro esse negócio, quem é que vai seguir? Quando Jesus diz ser ele o pão da vida, e diz ele que a carne dele é o pão que nós deveríamos comer, muitos dos seus discípulos estavam ali, ouviram aquela coisa e falaram, rapaz, é duro esse discurso, foram embora, difícil, é complicado. É graça. Graça que não nos torna também, diante do descanso oferecido por Cristo, não nos tornam passivos, né? Omissos, sem compromisso, sem responsabilidade com aquele que fez o sacrifício. Ao contrário. A graça se torna um lugar de descanso, mas quem é que tem descanso? Quem é que merece o descanso? É quem trabalha. Quem não trabalha não tem nem por que descansar, não é verdade? Quem não trabalha não tem nem por que descansar. A graça é esse lugar de descanso diante das lutas, das quais eu não posso fugir, porque há esse mandamento de amar, e deste mandamento nenhum de nós podemos fugir. Como se pudéssemos usar um controle remoto, e diante ali daquele desafio que temos de amar. Você tem orado para pedir a Deus para que você ame com o amor de Jesus Cristo? Você tem orado para Deus aumentar a sua fé?
Eu tenho certeza que vocês têm orado. Então tome cuidado com a sua oração. Quando você pede fé, Deus te manda a prova. Quando você pede para amar, Deus te manda pessoas difíceis, muito difíceis. É desafiador, é desafiador. Então, são lutas que nós temos. Lutas das quais nós não podemos fugir usando um controle remoto, sempre para correr, para fugir das responsabilidades e, ao mesmo tempo, fugir da culpa. Você precisa se esforçar para amar. Vez por outra, você não vai conseguir. Pastor, de vez em quando, perde os desafios. Tem umas ovelhas bem, né? E a gente vai descansar onde? Na graça. Pastores difíceis, os membros estão ali, e fica, pula de igreja, pula. Meu irmão, está aqui um convite para você, aqui, membro desta igreja. Descansa na graça. Mas só descansa quem trabalha. E esse trabalho é o trabalho de amar. É um desafio. É um desafio nosso, é um treino. A gente está aqui, né, nessa luta, nesses desafios, nos cansando. Cristo então se coloca esse lugar de descanso para nós, nos chama, nos faz esse convite, para nós já irmos treinando aqui como vai ser lá no céu. Porque lá no céu, fé já não vai ser mais necessária, já vai estar concretizada. A esperança, nós não vamos ter mais nada para esperar. O que vai sobrar lá no céu? O que vai ser eterno? É o amor. É o amor. Então a gente treina aqui. A gente treina aqui. Então, diante desse esforço para amar, uma vez que você não consiga, descanse na graça. Descansa na graça do Senhor. Nós precisamos cada vez mais sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E diante das lutas, diante das dificuldades, descansemos na graça. Porque Ele é manso no ensino, porque ensina por meio da graça. Cristo não ensina como os fariseus ensinavam, jogando peso. Já que você não consegue, você não vai para o céu. Já que você não consegue, você não vai conseguir alívio para os seus pecados. Cristo nos ensina com graça. Nós não precisamos mais sofrer. Lá em Isaías 53, Ele é o servo sofredor. Ele sofreu todas as coisas. Ele já levou na cruz do Calvário as nossas culpas. Você já parou para imaginar para pensar que você não consegue levar o peso da sua culpa e busca subterfúgios para sentir o alívio dessa culpa? Você já parou para pensar que você não consegue sequer levar a culpa da sua família, dos problemas familiares? Você não consegue. Você não consegue. Agora pare e pensa nesse grande trabalho do Pacto da Graça. Cristo não levou na cruz do Calvário culpa dele, porque ele não tinha culpa nenhuma. Ele era o cordeiro perfeito a ser imolado. Cristo, homem, preso na cruz, não tendo culpa, levou a culpa daqueles que estavam em Jerusalém naquele período, daqueles que estavam vivos no mundo inteiro naquele período. Cristo levou, lá na cruz do Calvário, as culpas daqueles que já haviam partido. Cristo levou, naquele momento, a culpa daqueles que ainda viriam, como nós estamos aqui. Aí para e pensa na dimensão desta obra. No grande trabalho do Pacto da Graça. Imagina, nós somos muitas das vezes rasgados pela nossa própria culpa, a ponto de buscarmos esse subterfúgio, a ponto de, uma vez que essas questões pragmáticas não atendam à demanda de nos aliviar da culpa, muitas pessoas têm caído em depressão, buscado suicídio para se aliviarem da culpa. Pensa nele, lá na cruz do Calvário, tendo levado a culpa de todos nós, de toda a humanidade. A partir desse momento, daqueles que vão nascer ainda, se Cristo não voltar antes, está lá a culpa na cruz do Calvário. Está lá a culpa na cruz do Calvário. Ele é o servo sofredor. Então, sendo Ele um Deus amoroso, que pede para que nós lancemos sobre Ele as nossas culpas, aquilo que nos traz peso, é verdadeiramente manso, não nos trata segundo as nossas falhas. Ele também diz ser aqui humilde de coração. A humildade vem da palavra humus, você já deve ter escutado falar no humus da minhoca. São as fezes da minhoca mesmo que enriquecem, nutrem a terra, né? Adubam a terra para que brotem ali flores,
alimentos. Então, uns têm a ver com o chão. Então, humildade tem muito a ver com os pés no chão, de saber quem se é. E eu diria que humildade também tem a ver com honestidade. Honestidade, em termos de humildade, é saber quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Humildade também tem a ver com coragem. Coragem para reconhecer as suas fraquezas. Então, humildade tem a ver com honestidade, de saber quem nós somos diante de Deus, e coragem para reconhecer as nossas fraquezas. E quem nos ensinou humildade? Quem nos ensina a humildade é Jesus Cristo, lá em Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Aquele que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se rebaixou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus, como um prêmio, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ser humilde é saber quem é e o seu papel, e nisto ninguém foi tão humilde como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia, ele sabe quem ele é, ele sabe o seu papel. Então olhemos para a humildade de Cristo e pensemos: quem somos nós? Quem somos nós? Você, meu irmão, minha irmã, tem noção do seu limite? Você sabe o quanto de carga você consegue carregar? Porque somente quando nós temos condições de termos noção dos nossos limites, é que a gente vai perceber que o fardo que o mundo lança sobre nós, que o padrão de sucesso que o mundo lança sobre nós, lança sobre a igreja, ele é muito mais pesado do que o jugo e o fardo de Cristo. Somente quando a gente for honestos conosco mesmos, vamos de fato descansar. Ser honesto é reconhecer, ser honesto é desistir de vivermos a vida segundo os nossos padrões, carregando pesos que Cristo nos convida a depositarmos sobre eles. Então precisamos ser honestos, e ser honesto é pensar que você precisa de descanso para a sua alma. Precisa de descanso para a sua alma. E no verso 30, quando nós nos submetemos, tomamos sobre nós o jugo, nós vamos aprender dele. Quando temos essa experiência de buscar descanso em Cristo, nós não vamos desejar mais ter o controle, mas vamos desejar que Ele assuma o controle total das nossas vidas. Esse controle não é imposto. Esse vinde a mim, aparentemente parece um imperativo. Você precisa, não, é um convite. Mas quem é que diante do peso, diante do cansaço, não aceitaria esse convite de buscar descanso? Quem é que agora não aceitaria um convite, né, para gozar das águas quentes das praias do Nordeste, descansar numa rede, buscar ali? Mas isso é só um subterfúgio, isso é alívio temporário para o cansaço, para a culpa. Mas Cristo nos chama para um descanso, sabe, duradouro, eterno. Hebreus diz que há um descanso para nós, e nem todos vão conseguir adentrar este descanso. E esse descanso, meu irmão, não se trata de algo apático. Não, esse descanso é na adoração. O descanso que nós vamos ter é descanso na adoração. E nós vamos descansar, abraçar esse convite, que ainda que não nos seja imposto, mas é impossível negar esse convite para nos aliviarmos dos fardos que nós carregamos. Porque olhando para o que Cristo fez na cruz do Calvário, puxa vida, buscar o ensinamento dele, seguir, não é nada. Eu sou psicanalista também. Li muita coisa sobre Freud e discordo de muitas, quase 99% das coisas que Freud fala, principalmente ligadas à fé. Freud nasceu numa família de linhagem judaica, né? Mas, passar do tempo,
se torna um ateu, mas ele diz que a culpa, ela é intrínseca ao ser humano, e de fato o é, e aí nisso eu concordo com ele. Ele traz a questão do ser humano ser mal, e a culpa, de uma certa forma, é que regula os nossos relacionamentos, porque quando você, por exemplo, se depara, você crente, você se depara com um assassino, até mesmo com o assassino de um filho, de uma mãe, de um pai, o que vem na sua mente é a vontade de fazer o quê? O mesmo, de matá-lo. A vontade é essa. E não adianta você falar para mim, não, pastor, não. Lembre-se que é para os pequeninos. O descanso é para os pequeninos. Vem à vontade. E o que regula isso é culpa, porque se você matar, você vai ser culpado da morte daquele. Ainda que ele não seja inocente, mas nós não podemos julgar. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Não somos nós que vamos organizar as coisas, né? Eu entendo a justiça de Deus como esse poder organizador. A justiça de Deus é algo que está com Deus, é uma característica de Deus que está com Ele na eternidade. A justiça não veio apenas para atender contingências. Deus não se tornou um Deus justo apenas quando criou o homem e o homem mau, e Deus precisa aplicar a sua justiça como uma espécie de punição. Se nós entendermos a justiça assim, a gente está entendendo errado e vamos agir errado. A justiça é um poder organizador de Deus. A justiça de Deus, ela é aplicada hoje para organizar todas as coisas. Então, nós não temos esse poder. No entanto, queremos agir, mas quando a gente para e pensa, não, a culpa fala mais alto, a culpa, de uma certa forma, regula. E para Freud, a culpa não vai ser nunca extirpada, extinguida, porque a culpa, de uma certa forma, regula os nossos relacionamentos, e o que nós precisamos fazer é só tratar ali dessa culpa para manter ela, sabe, num determinado padrão aceitável. E quando ela ultrapassa, surgem as neuroses, vem a depressão. Mas preste atenção, Cristo não é apenas uma amenização para a culpa. Cristo, ele extirpa a culpa. Cristo não é um tratamento para amenizar e aliviar um pouco o peso da culpa. Cristo, ele extirpa a culpa. O trabalho na cruz do Calvário não é uma amenidade, não é apenas uma questão temporária. É algo que nos leva a uma eternidade de descanso. E esse descanso a gente precisa viver aqui agora. Precisamos viver aqui agora. A cruz de Cristo não é algo para aliviar um pouco a culpa. É para extirpar, é para acabar com a culpa. E aí o Freud perde totalmente a sua razão. Não sei se vocês acompanham, alguém trabalha no cuidado de drogatizados em algum abrigo. Foi até o Rodrigo quem me apresentou esse curso Fé na Prevenção. E por que nos foi apresentado aos religiosos o curso Fé na Prevenção por cuidados com os drogatizados? Porque até então o tratamento era para amenizar, para diminuir o período de uso, mas não acabar ou fazer com que aquele drogatizado se livrasse totalmente da droga. Ele foi oferecido porque há um reconhecimento de que só Jesus pode libertar. E a gente tem testemunhos, e só por isso o curso foi oferecido aos religiosos, principalmente aos evangélicos. Hoje nós temos vários centros de tratamento evangélicos de drogatizados, porque há uma amostragem, porque só Cristo pode libertar totalmente, e só Cristo pode nos libertar totalmente da culpa. Não há tratamento para amenizar a culpa. Há Cristo que extirpa totalmente a culpa. Já terminando, voltando lá para a nossa introdução, o filme Clique, quem viu, né, viu que o final aparentemente seria triste, seria a morte. O fim daqueles que pensam ter o controle nas suas mãos, que acham que por meio de atividades religiosas ou qualquer outra coisa, lançar a sua culpa sobre alguém. Às vezes o peso da culpa é tão grande que a gente lança o peso da culpa com acusações. Eu não sou feliz por sua culpa. Eu não consegui atingir determinados objetivos na minha vida por sua culpa. Casais se separam muito por conta disso. Expectativas criadas e lançar a culpa sobre o outro. Eu não sou feliz, não sou rico,
não tenho prosperidade, é culpa da igreja. É culpa da igreja. Então a gente costuma sempre lançar culpa, procurar subterfúgio, mas o fim desse é morte. Mas o final do filme, já tendo adiantado para os irmãos, ele acaba se tornando inesperado, porque o ator estava sonhando. Então compreenda essa ilustração como um período que a gente tem de ainda conseguir encontrar descanso em Cristo. O momento é agora. O momento é hoje. Agora, de se aliviar desse peso, se aliviar da culpa, se aliviar do pragmatismo que o mundo traz, para que a gente busque esse alívio para a culpa, não para extirpar a culpa, mas para controlar a culpa. O momento é agora. O momento é agora. O conteúdo do sonho foi gerado exatamente por culpa, de ter abandonado família, por causa do trabalho. Mas isso era ficção. Mas o preço que a gente paga por carregar uma culpa e não lançar em Cristo, meu irmão, minha irmã, é morte. É morte. O peso que uma igreja traz sobre si de buscar os pragmatismos do mundo, para tentar responder aos padrões do mundo, que traz culpa, no final das contas, é morte. Não tem outro fim, é morte. Mas Cristo então nos convida você, cada um de vocês, convida a igreja presbiteriana da Pavuna a encontrar esse descanso, a se entregar a Ele, a se entregar aos seus ensinamentos, se entregar de corpo e alma, entregar todo o corpo, entregar toda a vida a esse descanso com Cristo. Então que a primeira IPB da Pavuna, até que Cristo volte para resgatar a sua igreja, diante das suas lutas pelo crescimento do reino. Quando eu trouxe a questão dos pragmatismos impostos pelo mundo, isso não significa que nós não devamos trabalhar, nós devemos relaxar, pelo contrário, devemos nos afadigar na obra. Há uma ilustração do Dr. Russell Shedd muito boa, representando exatamente aquele momento que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, relatado lá em Mateus 25, que aqueles que chegarem, adentrarem lá perto das portas do reino, serem recebidos pelo Senhor, com aquele abraço, vinde bendito de meu Pai, entrar e tomar posse do reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Esses que vão estar lá, vão ser aqueles que se embrenharam na obra, que trabalharam. Então lá na porta, vai ter muita gente sem perna, vai ter muita gente sem braço, vai ter muita gente sem os olhos, vai ter muita gente cheia de cicatriz no corpo, porque esses foram os que se embrenharam. Esses foram aqueles que necessitavam desse descanso e se entregaram para o Senhor, porque esses se afadigaram, esses buscaram o crescimento do reino. Mas haverão aqueles que estarão à porta, com as suas roupas alvas, seus cabelos penteados, sem faltar um pedaço do corpo, sem qualquer cicatriz. Esses que muitas vezes, quando viram o fronte de batalha, quando viram a dureza da batalha, a vida é muito difícil, esses se esconderam. Na primeira trincheira, pararam e ali ficaram, limpando. Esses são os santarrões, esses vão estar lá na frente do reino. Senhor, estamos aqui bonitos, limpos, arrumados, prontos para adentrar no reino. Aqui você não vai encontrar descanso. Aqui você não vai encontrar descanso. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, que essa igreja seja digna desse descanso. E ser digno desse descanso em Cristo é trabalhar, é se afadigar, é às vezes errar, mas é encontrando esse descanso na graça, é esse o descanso na graça, é ter a oportunidade de retornar, de rever os erros, de rever os conceitos que a palavra de Deus estabeleceu para a gente prosseguirmos, continuarmos. E aí eu volto àquela questão que está intrínseca. Uma igreja que desiste das suas forças, que descansa, que confia em Jesus, essa é a igreja que cumpre a sua missão, essa é a igreja que mostra a glória de Cristo. Vamos orar? Pai de amor, bendito e santo, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, tenha misericórdia das nossas vidas. O mundo cada vez mais tem fechado o cerco, Pai, sobre a sua igreja, sobre nós, sobre as nossas famílias, parte da tua igreja, apresentando-nos ao Pai
padrões de vida que em nada tem a ver com a Tua palavra. E muitas das vezes, ó Pai, por causa da culpa que é intrínseca à vida do ser humano, enxergamos nesses padrões que o mundo tem nos oferecido oportunidade de termos alívio. E assim, ó Pai, em especial, e veio ao meu coração, os jovens tão assolados por este convite do mundo, que acham que vão encontrar descanso no mundo. E eles caminham, tentando aliviar-se da culpa em coisas, tentando aliviar-se da culpa, ó Pai, no sucesso no trabalho, no sucesso em universidades, até mesmo, ó Pai, na busca de um sucesso no relacionamento. E ao final, ó Pai, o que resta é só sofrimento, porque não conseguimos alívio para a culpa. Mas, ó Pai, dá a esses graça. Dá a nós, ó Pai, derrama sobre nós graça. Nós consigamos encontrar descanso na Tua graça. Para assim, então, ó Pai, quando reconhecermos que não dá mais para caminhar, não dá mais para seguirmos, ó Pai, porque o peso da culpa é muito grande, é muito pesado. E nós viemos a descansar na Tua graça, porque a nossa culpa está presa lá na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais carregar, ó Pai. Basta apenas que nós viemos a descansar em Cristo. Com que jovens, adolescentes, adultos, idosos possam descansar, encontrar descanso na Tua graça, possam encontrar alívio, ó Pai, para a culpa. E que assim, ó Pai, a Igreja Presbiteriana da Pavuna, seus membros, tenham um caminhar mais leve. Mas ainda assim, ó Pai, ainda assim, quando cairmos por conta do peso, dos pesos que são depositados sobre nós, que nós venhamos a encontrar descanso, ó Pai, na graça. Esse campo, ó Pai, esse grande campo, comprado a preço de sangue, para que nós ali depositássemos os nossos fardos pesados. Nós possamos então, ó Pai, encontrar esse descanso na cruz de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um presente da igreja aqui para o irmão. Irmãos, agora nós vamos passar a um momento de ordenação e investidura dos novos diáconos. O nosso Senhor Jesus, Ele instituiu, junto com outras coisas, o ministério para socorro, o ministério de misericórdia, que na Igreja de Cristo ele é tratado pelos diáconos. Eles foram instituídos justamente por isso, para que aqueles que têm o chamado para a palavra de Deus se dediquem à palavra de Deus, enquanto esses outros homens se dedicarão a toda a parte social da igreja. Sendo assim, a parte social, a ação social, não é a missão da igreja, faz parte da essência da igreja. E muitos hoje acham que se está fazendo ação social, estou fazendo missão. Não. Missão continua sendo missão, evangelismo é evangelismo, ação social é ação social. Irmãos, a Bíblia diz que esses homens, eles deverão administrar as reservas que a igreja possui. Ser diácono não é guardar a porta da igreja. É guardar e receber fielmente as ofertas da igreja e fazer com que elas sejam usadas para fins piedosos. É distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. É zelar pela boa ordem no serviço divino, pela decência, limpeza e ordem no templo e nas suas dependências. É no desempenho do seu ofício
eles são sujeitos à direção do conselho da igreja. Os diáconos não andam independente da igreja. Eles andam debaixo da autoridade do conselho. Mas não há hierarquia entre diácono, presbítero e pastor. Há uma função diferente. Enquanto os presbíteros e os pastores se dedicam à palavra de Deus e na regência da igreja, os diáconos estão debaixo dessa regência. Mas eles são oficiais da mesma forma, de acordo com o princípio que cada um recebeu de Cristo. Nós somos convocados, agraciados pelo nosso Senhor com esse chamado. E esse chamado também ele é reconhecido pelo povo da igreja. Então eu chamo aqui à frente os presbíteros da nossa igreja, também o pastor Márcio, vem aqui. Eu convido a todos os diáconos a se dirigirem lá atrás. Então eu vou pedir àqueles que são auxiliares da junta diaconal que tomem conta ali da portaria. Também o nosso irmão Márcio e o nosso irmão Leonardo, que foram eleitos. Vão lá para trás, por favor. Nesse momento, irmãos, estaremos procedendo à ordenação dos nossos irmãos. Então, convido que os diáconos presentes tragam os nossos irmãos aqui. Se quiser, pode um vir empurrando o Zezinho. Vocês vão se posicionando, porque vai chegar um momento que os irmãos vão ficar de joelhos e nós vamos orar. Conseguem ficar de joelhos com essa roupa? Então, irmãos, os nossos irmãos foram eleitos na Assembleia, foram também aprovados no Conselho e agora estão sendo apresentados novamente à igreja. Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos e também para a igreja. É um pacto que será feito entre os irmãos e a igreja e entre a igreja e os irmãos. Então, tem outro microfone? São 5 perguntas para os irmãos. E 2 perguntas para a igreja. Meus irmãos, vocês creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e de prática? Sim. Sim, eu creio. Vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim, aprovo. Sim. Vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim, aceito. Sim, aceito. Vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e pureza da igreja? Sim, prometo. Sim, prometo. Irmãos, os 2 irmãos aqui à frente se submetem ao governo, aos símbolos de fé e às escrituras. E agora, eu convido a igreja a ficar de pé. Irmãos, voltem-se de frente para a igreja. São 2 perguntas para você, igreja. Vocês, membros desta igreja, vocês reconhecem os nossos irmãos como diáconos? Vocês prometem lhes tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, aqui, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito ao seu ofício? Sim. E com isso, irmãos, se vocês desobedecem a algum oficial da igreja, vocês são passíveis de punição, porque vocês prometeram obediência. E a obediência de vocês é enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus.
no dia que eles estiverem infiéis, vocês estão isentos desta promessa. Então, chamar aqui os nossos irmãos, vamos nos aproximar, vamos orar com os dois irmãos, que nesse momento serão ordenados. Então, convidar os nossos irmãos que fiquem de joelhos, que a igreja estenda as mãos, os irmãos aqui à frente também estendam as mãos. Senhor, nós colocamos os teus servos diante de ti. Senhor, os consagramos ao Senhor, porque esse ofício é para a sua igreja. Que eles venham desempenhar bem o papel o qual o Senhor os levantou e chamou. Que eles sejam sempre cheios do teu Espírito, deem bom testemunho. Senhor Deus, seja o exemplo de fé e de prática. Que eles caminhem, Senhor Deus, sobre a direção do teu Espírito. Senhor Deus, sempre guiados na tua palavra. Senhor, que a humildade seja sempre com eles. Que o Senhor seja sempre com eles, mostrando o caminho, mostrando a direção e até mesmo nos momentos de dúvida e de falhas, que o Senhor esteja com eles, os levantando, Senhor Deus, mandando socorro, sendo com eles, Senhor Deus, com ânimo, mandando pessoas, Senhor Deus, para cobrar quando for necessário, para se alegrar quando for o momento e para chorar juntos, Senhor Deus, diante das dificuldades. Ó Pai, que os teus servos aqui, que a vida deles sejam para o Senhor, que a vida deles sejam separados para ti, que a sua família, a família de cada um deles, reflita a glória de Deus, aonde eles forem, que a luz do Senhor esteja com eles. Senhor, que eles façam a diferença nessa igreja, que eles trabalhem, Senhor Deus, em prol do teu reino, que eles sejam, Senhor Deus, distintos como foram Estevão. Senhor Deus, que eles proclamem o teu evangelho como foi Filipe. Senhor, que eles cuidem dos necessitados, que eles pratiquem misericórdia. Senhor Deus, que eles administrem bem os recursos desta igreja. Ó Pai querido e amado, que eles proclamem a tua fé todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem ficar de pé. Que vocês contribuam conosco nesse trabalho. Vocês fazem parte desse ministério, junto com cada um de nós. Trabalhem firme na obra do Senhor. Convido os oficiais que deem a sua destra. Irmãos, podem voltar para frente aqui para mim, por favor? Igreja, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos declaro ordenados e instituídos no ofício de diáconos da Igreja Presbiteriana na Pavuna, em nome de Jesus. Meus irmãos queridos e amados, estamos chegando no término desse culto. Mas junto com a mensagem do reverendo Márcio e com a ordenação e investidura dos nossos irmãos diáconos aqui à frente, eu quero que vocês compreendam que a igreja, ela precisa de homens preparados, cheios do Espírito Santo. Que vocês dois aqui façam a diferença. Façam a diferença, não seja somente um título. Igreja, precisamos trabalhar na missão que o Senhor nos deu. Precisamos fazer diferença também aonde estamos e precisamos cuidar dos necessitados. Aqui os irmãos estão sendo levantados para isso. E vocês que estão aí, continue orando por eles. Continue se empenhando, dando ânimo para eles, palavras de força, de vigor. E homens que também sejam motivados
a almejarem trabalhar no oficialato da igreja, como diáconos, como presbítero, como pastores, como missionários, porque a obra de Deus precisa de pessoas preparadas, pessoas empenhadas para isso. E agora eu vou convidar o nosso irmão, pastor Márcio, que vem aqui à frente, que impetre a bênção apostólica após a oração. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de te cultuarmos junto com os nossos irmãos. Senhor Deus, pelos cânticos, orações, pela palavra que foi ministrada e por esse momento de ordenação, Senhor Deus, que tivemos. Que a tua igreja continue crescendo, caminhando firmes no Senhor. Senhor Deus, vidas sendo transformadas e o culto ao Senhor sendo prestado. Ó Pai, nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Nos dá uma semana repleta de desafios, Senhor Deus, bênçãos, portas abertas, para proclamarmos o Teu Evangelho. Ó Deus, nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção da parte do nosso Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja guardiã do vosso coração e da vossa mente em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces e eternas consolações do Santo Espírito seja sobre a vida de cada um de vocês, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, derramando paz, alegria, amor, prosperidade e perdão, e da mesma forma, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Meus irmãos, poder sentar. Temos cantina. Aqueles que não assinaram a chamada, está lá atrás. E vamos ao pós-lúdio. Espírito